E aí galera que assiste o nosso canal, eu sou Vinícius Dias, esse é o canal LVP. E nós hoje separamos um tema bem interessante, né? Eu trouxe uma psicóloga, Denise Dias, tá certo, para conversar com a gente um pouquinho. Nós vamos falar um pouco sobre como os pais eles podem ajudar na educação dos filhos. Essa é a Denise Dias, né, psicóloga, ela está aqui com a gente hoje. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e nós vamos aprender um pouquinho mais para entender como é esse processo, como nós podemos ajudar, né, as crianças, os adolescentes, né, dentro de um lar, né, numa família, como eles podem se desenvolver, né, e desenvolver em si seus estudos, né, tanto em casa mesmo, como também para outras situações, né, que a vida vai oferecer a esse adolescente ou a essa criança, certo? Então, eu gostaria de saber, Denise, o que você acredita ser mais importante no processo de educação dos filhos? Certo. Olá, pessoal. Eu vou dar uma resposta aqui um pouco prolongada, né? Na verdade, eu acredito em duas coisas que sejam importantes aí para educar os filhos. Mas é importante a gente entender também e perpassar pela história dos pais, né? Como é que eles foram criados. Então, através da observação que eles tiveram de como eles foram criados, eles vão repassar esses ensinamentos para as crianças, né? Ou eles vão refletir e vão tentar moldar e fazer de outra forma. Então, por exemplo, se meu pai ele foi uma pessoa muito rígida, ou eu vou reproduzir todos esses comportamentos que ele teve comigo, ou eu vou refletir e vou falar, não, eu vou tentar ser mais maleável com meus filhos, né? Então, acredito que muito importante seria o vínculo que é estabelecido com a criança, né? Se esse vínculo é baseado no amor, no respeito, na empatia, ou se é um vínculo baseado na agressividade, né? Na violência, na ameaça. Então, tudo isso vai refletir muito na personalidade e na relação familiar, né? E a segunda coisa que eu acredito que seja importante, e é uma habilidade que deve ser desenvolvida tanto pelos pais quanto pelas crianças, seria a assertividade. Por quê? E o que é assertividade, né? É a maneira como você age, né? Você agir de forma coerente, sem precisar ser agressivo, sem precisar ter medo de falar com seus pais, né? Ou ser muito passivo. Então, você saber expressar seus sentimentos e seus pensamentos de uma maneira que você deixe claro o que você acredita, mas sem ter que ser muito coerente, de uma forma geral. Então, vamos a mais um exemplo. Joãozinho, ele tem uma prova na segunda-feira, né? E domingo à noite ele resolve parar para estudar. Só que tá muito barulho porque o pai dele está assistindo televisão, né? Então, qual seria uma forma assertiva dele falar com o pai? Né? Se ele tiver essa questão já do diálogo, ele vai chegar para o pai e falar, pai, por favor, preciso estudar. Será que o senhor pode diminuir um pouquinho o volume da televisão? Né? E o pai, sendo muito assertivo, também responderia de uma maneira mais adequada. Tá certo, Joãozinho, mas espera 10 minutos que já está terminando e aí você estuda. Né? Isso seria um diálogo assertivo, né? Onde ambas as partes se respeitaram, mas também expuseram ali, né, o que estavam precisando no momento, né? Diferente de uma família que não teria esse tipo de habilidade, né, e fosse baseada mais na ameaça ou na agressividade, Joãozinho ia ter medo de falar com o pai, portanto ele ia se prejudicar, né? Ou se ele conseguisse falar com o pai e o pai respondesse muito agressivamente, isso também poderia tirar ele do foco do estudo. Ele poderia se chatear, né, ele poderia estar chorando, enfim. Muitas coisas aí como consequências dessa conversa que não foi tão assertiva. Então, é bastante importante esse vínculo baseado no respeito, né, na empatia de você se colocar no lugar do outro e também a assertividade, de você saber se expressar, né, de dizer o que você quer, né, ou às vezes de saber dizer não sem precisar se explicar tanto, enfim. Muito bom. Então, é interessante até que às vezes a gente... Eu achei interessante quando você falou que há momentos em que a gente toma algumas decisões, como meu pai reage dessa forma comigo e aí eu vou mudar isso com meus filhos, né? É interessante que isso é algo que se passa, né, de um pai para o outro, né? No caso de um pai para o filho, e o filho, quando ele tem seus filhos, isso vai se passando.
né? Então, como ela falou, essa educação ela vai sendo passada de uma maneira adequada, né? Então a gente vai ter algumas gerações com educações cada vez melhores. E isso vai ser bom não só para a gente, né? Mas como para nossa família em geral, para todos os filhos que vão vir à frente, certo? É importante dizer, Vinícius, só um minuto, que assim, ninguém nasce com uma percepção, né, definida do que a gente é. Então a gente vai aprendendo com a família, com o irmão mais velho, com cuidadores, né, ou professores, através de elogios e de julgamentos, e a gente vai internalizando aquilo. Então, se meu pai, ou minha mãe, né, ou quem quer que seja cuidador de mim, fala, olha, fulaninho, que bom, você é bastante criativo, e fazer elogios positivos, aquela criança vai crescer com uma autoestima, né, bem adequada, né, ao invés de, a minha filha, ela é tão bonitinha, mas ela é burrinha, nossa, então isso talvez vai gerar uma insegurança para ela no futuro, né, num primeiro emprego ela vai ter aquela vergonha de falar, poxa, minha mãe falava que eu era burra, né, apesar de ser bonita, será que eu vou conseguir conquistar aquele emprego pela beleza ou porque realmente eu sou competente? Então, assim, muitas coisas, é aquela frase que dizem, a palavra tem poder, né? Então, desde criancinha a gente vai internalizando as coisas, né? E aí a gente vai crescer inseguro, um pouquinho com dificuldade em certas coisas, mas então é importante a gente sempre refletir que vai ter consequências, né? Então, os pais têm que estar sempre alerta nesse tipo de julgamento em cima das crianças. Beleza, então vamos para a próxima pergunta. Então, eu gostaria de saber, né, agora um pouco sobre o que um adolescente ele poderia fazer, né, para melhorar o rendimento dele na escola. Certo. Existe uma outra habilidade chamada metacognição, né? E o que seria isso? É a habilidade de você conseguir refletir, ponderar, né, sobre o que você tem dificuldade, sobre o que você está aprendendo. Então, um aluno que chega na aula, né, e quando termina essa aula de física, que era o meu problema, e fala, poxa, eu entendi pouquíssimo sobre, né, o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu posso, com a habilidade de assertividade, eu posso chegar no professor e perguntar, né, sem vergonha, e falar, professor, não entendi, o senhor pode repetir, por favor? Ou então chegar com uma amiga minha que ela sabe muito de física, eu não sei nada, tem como você passar uma hora e estudar comigo? Ou eu vou olhar no meu calendário e tirar. Eu sou muito boa em história, então eu vou tirar uma hora de estudo de história e vou acrescentar no horário de física, né? Então, assim, ter um cronograma, ser assertivo em saber perguntar para o professor, né? Não ter vergonha, não ter medo de falar, né? Poxa, estou tendo dificuldade. Isso é bastante importante para o adolescente. Se ele conseguir fazer isso, né? E às vezes até, por exemplo, em história, como é que você entende o seu estudo? Né? Eu, quando ia estudar, eu era muito boa em ler, fazer o resumo e ensinar para a parede, porque não tinha ninguém me vendo. Mas assim, eu conseguia internalizar muita coisa, assimilar muita coisa através desse programa. Né? Eu lia, fazia o resumo e tentava contar o que eu entendia. Né? Então isso para mim funcionou bastante. E para você, como é que funciona? Né? Então, horários, eu gosto muito de estudar à noite. Se eu acordar de manhã não rendo nada, mas à noite eu sou excelente, né? Mas também porque tem mais silêncio, né? Não está todo mundo dormindo. Então, para mim, eu tenho mais facilidade de estudar à noite. Então, assim, o adolescente, quando começa a perceber, né, as dificuldades, como é que ele consegue resolver esses problemas que ele tem, e aí ele vai fazer essa reflexão sobre o aprendizado dele, sobre o próprio aprendizado. Beleza, muito obrigado, Denise Dias. São detalhes, né, pequenos, simples, mas fazem total diferença, né, tanto dentro do ambiente familiar como na escola, ou como ela falou, né, no momento em que esse adolescente ele vai precisar arrumar um emprego. Se ele tiver tudo isso organizado na vida dele, toda essa educação, né, ele vai conseguir se sair melhor nessas situações, né, e vai poder alcançar aquilo que ele deseja. Tá certo? Então, Denise Dias, muito obrigado, tá certo, pela sua presença. E é isso aí, galera. Não esqueçam de curtir, né, o vídeo, de se inscrever no nosso canal, né, e ativar o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações dos próximos vídeos que vão vir com conteúdos muito importantes que vão ajudar cada um de vocês, tá certo? Valeu!